Boa noite, igreja. Meus irmãos, abram suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda carta aí do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, perdão. Capítulo 12, versículo 14. Então, meus irmãos, a palavra de oferta hoje está na segunda carta, no 2 Coríntios, perdão, capítulo 12, versículo 14. E o título diz assim: Paulo desejava visitá-los. O pano de fundo aqui, meus irmãos, é a segunda carta ali de Coríntios, em que ele escreveu essa carta lá na Macedônia, em mais ou menos 55 ou 56 ali, depois de Cristo, da era cristã, como nós conhecemos. E aqui nesse contexto, o apóstolo Paulo, ele está exortando uma igreja, como eu falei na semana passada. Quando a gente fala igreja, a segunda carta aos Coríntios, é aquela cidade. Então ali Paulo estava exortando no momento em que havia o Paulo que com doutrina correta e havia também falsos apóstolos que traziam ideias que não eram corretas. E o Paulo, quando ele escreve, ele diz assim: eis que pela terceira vez estou pronto para visitá-los, e não serei um peso para vocês, pois não estou interessado nos seus bens, e sim em vocês mesmos. Amém? Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele traz 3 pontos. O primeiro é o amor genuíno. O apóstolo Paulo estava se dedicando àquela comunidade, vamos dizer assim, com amor genuíno mesmo, não como hoje a gente vê em algumas situações. E muitas vezes nós nos perguntamos, eu já me perguntei inúmeras vezes ao longo aí desses meus anos. Já falei aqui alguma vez, eu já fui muito crítico, tá? E eu me perguntava, sim. E depois, estudando, eu fui ver que lá na igreja primitiva, isso também já acontecia. Então, aqui o apóstolo Paulo está exortando um grupo de falsos apóstolos que se aproveitavam daquela população. E Paulo fazia diferente, tanto que ele diz que ele não queria ser o quê? Peso para aquela população. E ele diz ainda assim: pois não estou interessado nos seus bens. Paulo aqui mostra aquela forma altruísta, como a irmã Celi muito bem, não estava combinado, viu? Espírito Santo, né, minha irmã? Como a irmã Celi muito bem falou aqui, você ajudar o outro sem esperar nada em troca. Esse é o amor altruísta. Muitas vezes as pessoas ajudam, mas elas já ajudam pensando em outras formas, em outras benesses. E não é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E o terceiro e último ponto, meu irmão, é Paulo edificando espiritualmente aquela igreja. Então, se você que está em casa também nos acompanhando de forma online, se você não está crente que existe uma igreja saudável, ela existe sim, tá? Venha comungar conosco, venha conhecer não só a Lagoinha, como várias igrejas pelo Brasil afora. E, irmão, o Espírito Santo, ele é formidável. Eu preparando esta palavra aqui, que assim, eu não sei quando vamos chamar, mas eu preparo, né, pastor? Estou ali preparado, soldado no quartel. E eu preparando, eu vi o pastor Mateus Alves fazendo uma postagem sobre isso. Inclusive o pastor Maxwell repostou hoje no story dele. O pastor passou numa igreja há alguns meses aí, e ele não conseguiu conversar com as pessoas. E agora ele passou pela mesma estrada ali, acho que é a região metropolitana de BH, pastor Mateus Alves, vocês podem acompanhar no Instagram dele lá. E ele voltou e conseguiu falar com o pastor Admar, já aprendi o nome dele e tudo mais. E ali ele conversou com aquele pastor, uma igreja simples, meus irmãos. Ele falou lá, tem 40 cadeiras, se não me engano, cadeiras muito simples assim, de plástico, uma igreja mesmo assim como a gente quer ver, uma igreja no sentido de é original, é uma pessoa trabalhando para a obra. E ali, vocês vão ver o vídeo, ele dá um depoimentozinho, e o pastor Mateus Alves fez uma ação, e vocês podem verificar lá, tá? Então, meus irmãos, existem pastores que fazem as coisas corretas, existem igrejas que fazem as coisas corretas, obviamente, como a própria palavra diz, existem também falsos apóstolos, desde a igreja primitiva. Mas o Senhor, Ele pode tudo. O Senhor, Ele permite tudo. Tudo é para a honra e glória do Senhor. E se a gente falhar, uma hora a conta vai chegar para todos nós. É muito fácil apontar o erro dos outros. Vamos olhar para os nossos também. Então essa é a palavra de oferta. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por podermos ofertar na casa do Senhor. Abençoa, Senhor, a vida dos nossos irmãos que estão acompanhando o culto online, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida dos nossos irmãos que estão aqui presencialmente, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles irmãos que irão ofertar na casa do Senhor.
Abençoa, Senhor, também aqueles irmãos que não irão ofertar neste momento por não terem como, Senhor. Não deixe faltar nada, Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor não deixará faltar o que comer e o que vestir. Abra, Senhor, portas de emprego, Senhor. Abra, Senhor, vagas na faculdade, Senhor. Nas repartições públicas, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida daquele irmão que está angustiado, Senhor. Abençoa a vida daquele irmão que irá fazer concurso, Senhor, no próximo domingo, Senhor, no Cefaz Ceará ou no TJ Ceará, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida daqueles, Senhor, que estão hoje, nesse momento, querendo ofertar, mas não podem, Senhor. E nós acreditamos no poder do Teu santo nome e na provisão. Amém e amém. Oferte na casa do Senhor com alegria.